Você conhece a Longinos, a lança que feriu Jesus? A lança do destino, também conhecida como a lança de São Longino, é uma relíquia cercada de lendas e mitos que, segundo lendas, concederia poderes sobrenaturais a quem a possuísse. Vamos à sua história. Não foi um prego, não foi a coroa de espinhos. O ato que selou o sacrifício de Cristo foi o golpe final de uma única arma, empunhada por um soldado chamado Longino. A Bíblia narra que, da ferida aberta por aquela lança, jorrou sangue e água. Para os fiéis, um símbolo da redenção, mas para a história, o nascimento de uma lenda. A lenda da lança do destino, uma relíquia que carrega o sangue de Deus e concede poder invencível. Hoje vamos rastrear essa arma sagrada e perguntar: onde ela está agora? Imagine a cena no Calvário, a agonia e a escuridão que cobria a terra. Para confirmar a morte de Jesus, o centurião Caio Cássio Longino perfurou seu lado. A tradição conta que Longino sofria de uma doença que o estava deixando cego, e que o sangue e a água de Cristo, ao tocar em seus olhos, restauraram sua visão. Aquele que era um executor se tornou uma testemunha. O soldado se tornou um santo. A arma de morte se transformou na primeira relíquia da paixão, um canal de poder divino. A lenda cresceu. Quem possuir esta lança terá o destino do mundo em suas mãos. Que os homens mais poderosos da terra notaram essa profecia e cobiçaram seu poder. Imperadores romanos como Constantino teriam usado seu poder para fundar Constantinopla. Carlos Magno a carregava em 47 batalhas e morreu logo após deixá-la cair. A lista de possuidores moldou nosso mundo, mas ninguém se tornou mais obcecado pela lança que Adolf Hitler. Ele a viu em um museu e sentiu uma conexão imediata. Quando anexou a Áustria, uma de suas primeiras ordens foi confiscar a relíquia. Ele acreditava que seu poder oculto garantiria a vitória do Terceiro Reich para sempre. E a lenda, assustadoramente, se cumpriu mais uma vez. Em 30 de abril de 1945, no dia da vitória, forças americanas retomaram a lança que Hitler havia tirado do museu em Viena, Áustria. Mas a lança que Hitler roubou é a verdadeira? Aqui o mistério se aprofunda, pois hoje existem pelo menos 3 grandes candidatas à autêntica lança de Longino. A primeira e mais famosa está em Viena, no Palácio de Hofburg. Testes a dataram do século VII, mas ela contém o que se acredita ser um prego da crucificação. A segunda está guardada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, envolta em segredo. Sua história é antiga, mas o Vaticano nunca permitiu testes científicos conclusivos. A terceira está na Armênia, no tesouro de Echmiadzin. Sua aparência é única e sua linhagem histórica é forte, mas sua autenticidade também é muito debatida. Hoje a busca continua, não por exércitos, mas por historiadores e arqueólogos. A busca não é mais por poder militar, mas sim pela verdade histórica. Seja um objeto de poder, um símbolo de fé ou um mito, a lança do destino nos lembra que certos objetos transcendem sua própria matéria, carregando o peso da história. A lança tocou um corpo que, segundo a fé, era divino e destinado à ressurreição. Mas e quanto aos corpos que, mesmo sem serem divinos, parecem desafiar as leis da morte? Em nosso próximo mistério, vamos investigar os corpos incorruptíveis. Santos, rabinos e figuras sagradas cujos corpos se recusam a decompor, séculos após sua morte. Inscreva-se agora e ative o sino para não perder essa investigação. Milagre divino ou um segredo da natureza que ainda não compreendemos. Nos vemos no próximo mistério.